Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio aqui do nosso Conexão Físio Podcast. E hoje eu estou em São Paulo, na clínica dessas duas feras aqui, ó, a doutora Andressa Teruya, que é cirurgiã de cabeça e pescoço, e a doutora Juliana Mota, que é estomatologista. Lembrando vocês que esse podcast é um oferecimento Pão do Denis, melhor pão de fermentação natural de Uberlândia e região, e Academia Biofit Club também. Muito obrigado aí aos apoiadores, aos parceiros. Então, vou passar a palavra às duas. Se apresentem, a palavra é de vocês. Primeiro. Ordem alfabética. Eu sou Andressa Teruya, sou cirurgia de cabeça e pescoço, que é uma especialidade que trata muito paciente com doença oncológica, basicamente. E aí que a nossa especialidade se conversa e se conecta. Como que eu cheguei na cirurgia de cabeça e pescoço? Então, primeiro a gente tem que fazer cirurgia geral ou otorrino. Hoje em dia pode fazer as duas coisas, mas eu fiz cirurgia geral. A princípio eu queria fazer cirurgia oncológica, porque eu gosto desses pacientes. Gosto de ter um acompanhamento, então não gosto de tratar e depois o paciente vai embora e não volta mais. Eu gosto de acompanhar ele ao longo do tratamento. Sim. E depois saber como ele ficou, como estão as coisas. Eu não gosto de perder esse segmento. E aí, quando eu passei na cirurgia de cabeça e pescoço, eu vi que era basicamente de pacientes oncológicos e que tinha esse contato com outras especialidades. Então, assim, é um contato muito forte com dentista, estomatologista, físio, fono, enfermagem, nutricionista. E é uma coisa que eu gosto de fazer também. Sim. E ela fez isso desde o primeiro dia de residência. Nossa! Porque a gente tinha aulas, né, da equipe multiprofissional, junto com a equipe médica. E realmente não é fácil pra gente da equipe multiprofissional ter um contato tão próximo com a equipe médica, né? E a Andressa sempre se diferenciou nisso. Ela sempre queria estar lá do lado da equipe multi, conversando e tudo. Então a gente se conheceu já contando na residência do AC Camargo, né? Há 8 anos atrás, 2017, quando eu vim de Uberlândia, né? Vou contar um pouquinho. Eu vim de Uberlândia para fazer a residência em estomatologia. E aí a gente já começou essa parceria de trocar ideias, né? Opiniões, discutir o tratamento do paciente que passa com a equipe médica e que necessariamente precisa desses cuidados orais, né, do cirurgião dentista. Legal, gente. E assim, o que mais vocês encaram, né, no dia a dia clínico aqui? Então, na verdade, o que tem dentro da cirurgia de cabeça e pescoço, bastante parte oncológica, então o que eu trato, tumores de boca, de cavidade oral, orofaringe, que seria as amígdalas, garganta, laringe, tumores de tireoide, que são coisas mais frequentes, mas o que a gente acaba fazendo juntas são esses tumores que estão na boca, na garganta, porque esse paciente às vezes vem do dentista, então ele já vem com a biópsia, ou às vezes depois que faz o tratamento, ou durante o tratamento ele tem que passar também com o dentista. E a gente faz essa continuidade. E lembrando também que quando a gente fala tumor, né, não são só tumores malignos, né? A gente também trata muitas doenças benignas em conjunto. Então, deixa eu terminar de me apresentar, né? Verdade. Verdade. Então, eu sou a doutora Juliana, sou estomatologista e patologista. Sou de Uberlândia também, como o Dr. Kennedy, né? Me formei pela faculdade e pela UFO. E logo em seguida eu terminei minha graduação, eu vim para São Paulo para fazer a residência na parte de oncologia e estomatologia. A estomatologia, para quem não conhece, é uma especialidade, né, que ela trata tudo que envolve a cavidade oral. A gente olha não só dentro da boca, né, mas todas as estruturas extra-orais também, o lábio, o pescoço, tudo faz parte de um exame clínico do estomatologista. E aí, nesse exame, a gente descobre diversas alterações, né, que não necessariamente são câncer, né? A gente tem várias alterações na nossa rotina que são tumores benignos, né? Tumores crescimentos, tumores neurais, tumores de crescimento muscular, ósseo e por aí vai. Todas as estruturas, né, elas podem dar origem a tumores, né, a neoplasias, que é esse crescimento
exacerbado de alguma outra estrutura fugindo da normalidade. Então, a gente se conecta também não só no paciente oncológico, mas diversas outras alterações, né, dentro da cavidade oral que envolvem a nossa prática em conjunto. Muitas vezes eu preciso do auxílio da Andressa, por exemplo, para a gente discutir qual que é o melhor exame de imagem para planejar, por exemplo, uma cirurgia de remoção de um tumor benigno, mas em língua, né, uma estrutura totalmente complexa, né? Várias inervações, vasos e tudo. Então, a gente sempre tá nesse contato, trocando aí para oferecer uma visão completa para o paciente. E a ideia dessa multidisciplinaridade com todos os profissionais seria trazer a menor morbidade, que seria fazer o melhor tratamento possível, com o paciente voltando para suas atividades mais rápido e melhor, né? Assim, ter menos sequelas de qualquer tratamento que ele tenha que fazer. E é isso que ajuda muito, por isso que eu sempre tive esse bom relacionamento com as outras especialidades, porque eu sei que faz muita diferença, assim. E tem vários estudos que mostram isso. Quando o paciente ele não tem esse acompanhamento multidisciplinar, ele tem pior prognóstico. Então, ele volta pior depois do tratamento, mesmo curado. Então, assim, ele curou, tá tudo bem, mas mesmo assim ele teve sequelas. E é isso que a gente não quer. Óbvio que alguma coisa sempre fica, mas a gente quer deixar ele o melhor possível. Essa é a estratégia. De vida, né? Então, aqui, né, no nosso instituto, a gente hoje junta, né, no Instituto de Saúde Oral, a gente prioriza a prevenção em todos os momentos, né? Então, a prevenção não só para a gente fazer o diagnóstico precoce, né? A gente está sempre avaliando ali qualquer consulta do dentista, que seja por outras especialidades, né? Aqui dentro do nosso instituto, sempre está voltado a gente ter esse olhar para o diagnóstico, né? Um olhar para não deixar passar nada, para que se a gente encontre uma alteração, que a gente tenha um diagnóstico precoce. Mas, por exemplo, o paciente foi diagnosticado. Ele fez a cirurgia ali com a Andressa. Ele vai passar para a radioterapia, né? Então, a gente começa a prevenir outros problemas, né? Então, é o paciente que ele fez a cirurgia. O ideal é que antes da cirurgia mesmo, a gente já tenha essa conversa, né? Por exemplo, o paciente precisa de fazer uma extração dentária. Eu posso ir junto com ela para o centro cirúrgico, né, e fazer isso tudo no mesmo momento para o paciente, né, para ficar mais confortável e tudo. E aí depois, para ele preparar esse paciente para a radioterapia, é essencial que ela também mande para a gente, né, e fala, olha, é muito importante que você passe com o dentista para ver se tá tudo em ordem. Depois do seu tratamento, tudo vai ser mais complicado, né? E aí a gente faz isso de uma maneira muito harmônica, assim, né? Faz com que o paciente entenda, porque muitas vezes ele pensa, não, eu tenho que preocupar com outras coisas agora, eu tô com câncer, né? Mas, né, o buraco é mais embaixo. Quando a gente vê, se o senhor não preocupar com isso agora, vai ficar muito mais complexo depois, né? Que é o que a gente tem demais, as sequelas, né, do tratamento oncológico, que são causadas por uma falta de cuidado adequado antes do tratamento, né? Com toda certeza. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre os tumores de boca, né? E aí, para ficar mais, assim, mais claro e de forma mais pontual, defina o tumor de boca para que as pessoas possam ter mais ciência sobre isso também. Eu acho que pra gente definir, eu tô pensando olha pra eles ali, doutor. Olhando pros meus livros ali de patologia, né? Mas, quando a gente fala de tumor de boca, o que tem que vir na nossa cabeça é o que é mais comum, né? Que é o carcinoma epidermoide, ou carcinoma espinocelular. Esses que representam mais de 90% de todos os tumores que a gente tem dentro da boca. É claro que a gente tem outros, né? Linfoma, sarcoma, tudo isso a gente pode ter dentro da boca, mas é uma porcentagem muito pequena, né? 1% de todos os tumores. Então, quando a gente fala de tumor de boca, a gente vai pensar naquele tumor mais comum, né? O câncer de boca, que
tá muito associado, né, com os hábitos nocivos do tabagismo e o alcoolismo. E também, né, tratando ali da boca, não só a boca, a orofaringe, né, a gente também tem os tumores associados, além do tabagismo e o etilismo, os tumores associados ao HPV, né, Andressa, que tem aumentado muito. Então, isso também, como é a oportunidade da gente disseminar, né, informação importante, hoje a gente vê um cenário de pacientes jovens, não fumantes, não etilistas, que desenvolvem tumores de amígdala. Isso. Lembrar que tem quando a gente fala boca, às vezes o público pensa que é tudo que tá aqui que a gente consegue enxergar. Mas dentro do tratamento a gente tem uma pequena divisão, que são esses tumores. Então, boca, cavidade oral, seria a língua, a gengiva, a mucosa da bochecha, a parte de baixo da língua, que a gente chama de assoalho, a parte de trás, que seriam as amígdalas. Essas são orofaringe e que também estão ali nessa região e que estão relacionados ao HPV. Então, e são 2 fatores de risco diferentes. Então, para a boca, a gente tem principal fator de risco, tabagismo e etilismo, e principalmente quando eles estão juntos, né, em sinergia, aumenta muito o risco de tumores dessa região. E de orofaringe, antigamente, também era o mesmo fator de risco, álcool e cigarro, e hoje a gente vê essa mudança que a Ju falou. Então, hoje a gente tem pacientes com tumores relacionados ao HPV. E por isso também que tem a vacinação hoje das crianças, né? Então, de um tempo pra cá, virou uma coisa importante, porque não tá só relacionada a tumor de colo de útero, de pênis, mas também de orofaringe. Sim. E aí, também é uma dica para quem puder se vacinar, se vacine. Mesmo que você já tenha tido contato, e é muito provável. Então, pacientes adultos que tiveram iniciação sexual vão ter tido contato com HPV, muito provavelmente, mas a gente não sabe qual subtipo. Então, quando a gente faz a vacina, você diminui seu risco de ter o contato com esses vírus que são os causadores de tumores principais. Então, pode ser que você tenha tido contato com o subtipo e com os outros não, e valeria a pena fazer a vacina. No contexto de saúde pública, foi escolhido fazer nas crianças que ainda não tiveram contato sexual, e daí a potência é bem maior. Mas isso não quer dizer que o público adulto não possa tomar. Eu indico para todos os pacientes tomarem. Isso é muito importante, né? Que eu acho que é uma informação um pouco difundida. Sim. E às vezes as pessoas têm um entendimento errado, né? Elas acham, por quê? Que é indicado só para criança? Não, é um contexto de saúde pública. Se você tem condição, né? Eu mesmo fiz as 3 doses recente, né? Porque se a gente pensa em prevenção, é como a vacina da gripe, que a gente toma todos os anos, né? Então, a vacina do HPV, né? São 3 doses no contexto particular, mas que eu acho, assim, vale a pena. Excepcional, né? Você ter a chance de se prevenir de vários tipos de tumores, né, que estão associados com o vírus, principalmente para nós mulheres, né, além do colo de útero e tudo, tem os cânceres de orofaringe que, no Brasil, né, a gente tem uma porcentagem menor desses tumores, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, é praticamente, assim, 90% dos casos, 70%, 80%. E no Brasil tem só aumentado. Então, a gente tem esses tumores como uma preocupação mesmo de saúde pública que a gente tem que pensar. O que a gente pode fazer, né, para os gestores e tudo, para diminuir a incidência desses tumores que são extremamente agressivos, né? Tumores que são muito mórbidos, né? Causam uma alteração de qualidade de vida na pessoa extremamente grave, né? E deixa eu só fazer tirar algumas dúvidas que normalmente aparecem no consultório. Então, assim, como que a gente pega o HPV? É contato sexual. Ele tem essa predileção por glândulas, então por isso que ele fica nas amígdalas, na base da língua. E não quer dizer que o contato foi agora, né? Então, é comum também. Então, parceiros, uma pessoa tem e descobre o tumor relacionado a HPV e a outra pessoa já fica com aquela dúvida, né? Então, já fica achando que traiu. Que foi isso. Não, é um contato sexual. A gente nunca vai saber quem teve contato primeiro das duas pessoas. Isso. E nem o tempo, né? Então, tem vários estudos que mostram anos pra isso acontecer. Olha só. E a gente não sabe quem vai ter. Então, assim, mesmo que é o mais frequente. O casal que tá lá junto 10 anos e só uma pessoa vai ter o tumor, a outra pessoa não. Porque tem o fator genético também da predisposição. E por isso que a gente
oferece a vacina pra todo mundo. Eu não sei quem vai ser a pessoa que vai ter o Premiada. tumor e a pessoa que não vai ter. Né? Entendi. Então, por via das dúvidas, vacina pra todo mundo. E sabendo que, mesmo quem tem o tumor, não dá pra gente saber quando foi essa infecção. Normalmente não é recente, é uma coisa antiga. E aconteceu, não tem como a gente prever. Entendi. Então, assim, fator de risco, exposição ao início da vida sexual sem ter se vacinado antes, certo? Ter múltiplos parceiros também, Sim. fator de risco também. Vai Contato aumentando, sexual né? sem preservativo, né? Então, Certo. o que a gente orienta é isso. Lógico que é uma coisa difícil, Aham, mas, claro. e ainda mais na população jovem, o que a gente também tem notado é que cada vez eles usam menos preservativo, né? É. Então, assim, e aí a gente volta com outras doenças até benignas. É um dado Outras preocupante. doenças. Bastante Sim, preocupante. a quantidade de casos de sífilis, né, aumentou muito nos últimos 10 anos, né? E a gente tem muito paciente no consultório, Que vem até muitos. achando que pode ser uma doença maligna e a gente Normalmente, olha e fala... Lesões Nossa. em lábio, né? Lesões em pessoas muito jovens, assim. A gente tá falando de pessoas com 20, 25, 30 anos, né? Com bastante, assim, o número aumentou drasticamente. Porque tem toda a relação com o sexo oral, né? Que é totalmente estigmatizado o uso de preservativos e tudo, mas... realmente, né, se a gente olha os gráficos de incidência de sífilis, né, no Brasil, a gente teve uma queda, né, bem grande e tudo, e hoje a gente já é um grande problema de saúde pública de novo, porque as pessoas, os jovens, né, tendem a ter múltiplos parceiros e a questão dos preservativos é praticamente inexistente, né? Então, é algo pra gente se preocupar com esse público que a gente tá recebendo no Verdade. contexto do consultório, né? Que procura ou estomatologista ou médico de cabeça e pescoço pra avaliar lesões de lábio, lesões de língua, são muito frequentes, né? E que a gente consegue fazer esse diagnóstico, dar o tratamento ali correto que a pessoa precisa, né? Com certeza. Outro fator de risco falar, que eu esqueci, doutora. Pode desculpa, ficar à Kennedy, vontade. é o sol, né? Assim, Isso. lábio tem a ver com incidência solar também, não só a pele. Olha Né? só. Então, exposição solar, normalmente são pacientes que têm muita exposição solar, ou pacientes mais velhos e que tiveram uma exposição lá atrás, quando não era falado sobre isso, né? Então, passar protetor solar, usar boné, ninguém fazia isso antigamente, pelo Verdade. contrário, ia pro sol e ficava lá torrando no sol. Outra, Nossa. quem trabalha na lavoura, quem trabalha com alguma coisa de terra, normalmente tem esse problema. E nem só, né? Eu já tive paciente juiz de futebol, Exatamente. né? Olha só. Também tive um caso que o rapaz trabalhava no sistema de aeroportos de ficar carregando mala e tudo. Então, qualquer profissão que seja atividade externa, porque antes a gente pensava isso, né? O trabalhador rural e tudo, mas não. Se a sua profissão é externa, né, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, a gente tem também como prevenir, a gente tem como interceder, paralisar, né, ali Sim. uma lesão pré-maligna antes de se transformar em um carcinoma de lábio, né? A gente tem, antes de ser um carcinoma, a maioria das lesões, elas se desenvolvem cronicamente, né, como uma quelite actínica, né, provocada pela essa alta exposição solar sem a proteção. Então, isso sim, são coisas muito básicas que a gente pode fazer um bem danado, né, pro Olha, paciente. então, fica aqui uma dica, um recado para os meus colegas fisioterapeutas que fazem atendimento home care, certo? Que também é considerado uma atividade externa ali e fica muito exposto ao sol. Muito Sim, mesmo, certo? sim. Então, tem que usar protetor solar. Tem que usar Não protetor só solar. no corpo, mas nos lábios também, né, doutor? E uma coisa importante, não é cacau, viu? Cacau não tem fator de proteção. Isso assim, a pessoa fala, mas eu uso cacau. Tá, mas não tem fator de proteção, né? Então, É igual protetor solar, tem que olhar lá o fator de proteção, tem que ter 30 para mais. Então, e isso a gente é algo, né, que promove muita qualidade de vida. Um simples protetor labial, né, que a gente acha em toda farmácia ali, bem baratinho.
deixa no bolso, porque é tão desconfortável ficar com o lábio também todo sensível, né, pela exposição de sol e tudo. Então não é só os grandes problemas, né, a gente consegue prevenir vários probleminhas pequenos, assim, com essas estratégias, né. Mas assim, existe muita diferença entre os protetores solares? E como que você escolhe um para os lábios? Como que você escolhe? O que a gente deixa também como uma coisa de saúde pública, acima de 30. Com a proteção acima de 30 já tá ok. Lógico que quanto maior a proteção, melhor você tá, mas a gente sabe que acima de 30 pro rosto é suficiente. Isso. E proteger o máximo que você conseguir da exposição solar direta. Então, boné, chapéu, quem sabe que vai ficar muito tempo no sol, o ideal é a gente fazer isso, as duas coisas associadas. Se você puder fazer, esse seria o ideal. Né? Mas acima de 30 já é suficiente e lembrar de repassar. Né? Não adianta uma vez só ao dia, tem que ser pelo menos umas 2, 3 vezes. Se você vai passar o dia inteiro no sol, você tem que passar mais uma vez, pelo menos, porque a proteção dura ali umas 4 horas, e aí tem que repassar novamente. Entendi. Então, só pra gente frisar mais ainda, os fatores de risco, além desses, existem outros também? Acho que esses são os mais importantes, a gente falou pouco do tabaco, né? Isso, que é o principal. Isso que eu ia perguntar agora. O tabaco é, com certeza, o fator principal de risco relacionado com a carcinogênese oral, né? Então, quando a gente fala de carcinogênese, a gente lembra que o câncer é uma doença genética, né? Então, tem que haver ali as mutações para que ele aconteça. E o principal fator, né, que é carcinogênico, capaz de causar essas mutações no nosso DNA, é o tabaco. Então, o tabaco a longo prazo, né, ele vai estar ali fazendo a agressão constante no nosso DNA até, né, ocorrer ali uma quebra total em que o nosso corpo não consegue fazer esse reparo mais, e aí a gente tem o desenvolvimento de um carcinoma, né? Então, como a doutora Andressa já mencionou, quando o paciente fuma e ainda bebe muito, né, esse risco aumenta muito mais, né, porque o álcool, ele também vai funcionar como um solvente ali da mucosa, que todos aqueles, né, tem mais de 200 tipos de componentes nocivos dentro do tabaco. Quando a gente tem associação com álcool, a mucosa fica mais permeável ainda esses carcinógenos, né, do tabaco. E hoje ainda tem muito, né, tá na moda primeiro, o tabaco enrolado, sem filtro. E também tem, né, a gente tem outro problema, que é o cigarro eletrônico. Eu já ia perguntar isso agora, esse bendito desse vapor. Isso tem, assim, mudado a nossa conduta, né? Até porque tem muita gente que ainda acredita que não tá associado com câncer. E óbvio que tá, né? Óbvio, o dano térmico relacionado ao cigarro eletrônico é extremamente prejudicial, né? E o que eu falo também de cigarro eletrônico é que, assim, é proibido no Brasil, então a gente nem sabe o que tem nele, né? Verdade, assim, verdade. Então você tá consumindo uma coisa, o cigarro, por pior que seja, a gente sabe todas as toxinas que existem, foram estudadas. Esse a gente nem sabe o que tá lá. Você está consumindo uma coisa que é proibida, que é ilegal e que tá vindo, a gente não sabe de onde vem. Verdade. Como você tem coragem? Se fosse uma comida, você não comeria. Se fosse um remédio, você não tomaria. Mas o cigarro parece que tá tudo bem, tem um cheirinho agradável. É chique. E pronto, e vai. Chique, como assim? Dá pra mim a principal, porque eles dizem, mas tem certeza? Tem estudo? Mas, gente, eu não sei nem o que tem. Como que vai poder estudar uma coisa que você não sabe? Tudo leva tempo pra gente ver os prejuízos, né? Que pode causar mas tem tudo pra dar errado. Tem tudo pra dar errado. E receita hoje a gente perfeita. Todos os estudos que tem já mostram, né? Sim. Assim, a questão pulmonar, né? Como é grave, como a gente teve gente pacientes até com pouco graves. tempo de uso que faz pneumonite crônica, que desencadeia asma. Então, assim, não é uma coisa tranquila. Sim, a gente tem, né, casos no consultório de pacientes que não foram fumantes durante a vida de tabaco, pacientes jovens, né, mas que usavam o cigarro eletrônico e desenvolveu tumor de língua. Então, assim,
tudo que é novo, a gente demora pra ver o que de fato vão ser os prejuízos para as pessoas, né? Isso acontece muito na odontologia, né? Surge um procedimento novo ali da vida, e aí milhões de pessoas fazem, depois a gente vai ver quais foram os problemas que essas pessoas tiveram, né? Então, assim, existe muitas alterações benignas, causada pelo dano térmico, né? Do vape, tem vários nomes aí, né? Cada dia eu aprendo um nas consultas. Pode. Eu não sabia esse, eu não sabia. Uma paciente falou na consulta. E aí o caso dela, não era câncer, ela já veio preocupada. Porém, alterações, né, de perda da papila, né? Algo tão crucial que a gente tem na língua, as papilas gustativas, né? Pelo dano térmico causado pelo cigarro eletrônico. Nossa! Então, assim, não recomendo. É o chique que ficou caro pra ela, literalmente. Que ficou caro, né? E o álcool também, antes a gente achava que só quem bebia muito tinha esse fator de risco, mas hoje a gente sabe que quem bebe com frequência também é ruim. Pode prestar atenção na farmácia, quase não tem mais o enxaguante bucal com álcool. A maioria agora é sem álcool, verdade. Porque até esse aumenta o risco. Caramba! Porque lembra que arde a boca? Sim. Porque o álcool, ele faz isso. Ele machuca a mucosa. A mucosa não foi feita pra ficar em contato com o álcool todos os dias. A mucosa é a barreira de proteção que a gente tem, né? Então, o ideal é não consumir álcool todos os dias, mesmo que seja em baixa dose, né? Então, assim, se você quiser consumir álcool, porque tem pacientes que bebem, enfim, tiveram tumor, e eu nunca mais vou poder beber? Não, mas a gente diminui esse risco, né? Então vamos beber de final de semana só? Sábado ou domingo, escolhe um dia, e aí bebe mais nesse dia e deixa o resto da semana mais livre. Tudo vai ter benefício e malefício, a gente tem que pesar caso a caso, né? Então, assim, não dá pra pessoa mudar completamente de vida, que ela não vai conseguir sustentar isso pra sempre. Verdade. Mas tem que ter ali um equilíbrio, né? Exatamente. É o custo-benefício, né? Com certeza. Ações de tudo. Em reações. Hora do plantio e hora da colheita também, né? Exatamente. Com toda certeza. E assim, certeza. a gente falou, então, de todos esses fatores de risco. E o diagnóstico, como que você analisa, como que você fecha isso aí? O diagnóstico, na verdade, assim, primeiro você tem que desconfiar. Certo. E é isso que a gente bate muito aqui, a gente como instituto, a ideia também é falar bastante disso. Sim. De não só de prevenção, que foi tudo que a gente falou agora, mas diagnóstico precoce. Então, quando que a gente desconfia? E aí, pra mim, acaba chegando muito o paciente tardio, então, que já tem uma lesão muito grande, ou ele vem encaminhado de outro profissional. Certo. No geral, dentista. Uhum. Então, a gente foca bastante nesse atendimento com o dentista, né? Então, acho que a Ju pode falar um pouquinho das lesões iniciais. Acaba que o dentista, né? Olha pra eles ali, doutora, pra eles terem uma visão melhor de você. E o paciente chega no dentista primeiro, né? Chega, com toda certeza. Quase não conhece, cabeça e pescoço é difícil. Sim, claro. Mesmo as outras especialidades não sabem. Então, o paciente tem uma lesão na boca, eu vou no meu dentista, que é o dentista de assim, confiança. Eu falo assim, eu mesmo, lá na minha cidade, eu não conheço nenhum cirurgião de cabeça e pescoço. Nem sei se tem, pra te falar a verdade, lá na minha cidade. Sim, e é algo assim, nós dentistas, né, e por isso que eu, como também professora universitária, a gente tem que ser muito chato na formação dos novos dentistas, né, e tentar também levar a palavra para os cirurgiões que estão na prática, os cirurgiões dentistas que estão ali, porque a gente tem acesso total, né, à boca do paciente, muitas e muitas vezes o relato aqui no nosso instituto nossa, nunca olharam a minha língua, né, gente, o dentista, ele se forma, né, para cuidar da saúde oral, então não é só de dente que a gente cuida, né, então é essencial fazer um exame completo, a gente vê muitos casos muito tristes, né, que é assim, o dentista tá fazendo, às vezes, uma prótese em cima de um tumor, um implante em cima do tumor. E aí você fala, eu sempre falo isso pros meus alunos, olha, não precisa de todo mundo aqui ser estomatologista, né? Nem cabe no mercado, né? Mas, e não é, assim, a odontologia tem várias áreas mais famosas, assim, né? Que o pessoal quer seguir. Sim. Mas você tem a obrigação de saber o que é normal, né? Sim. Porque se você vê alguma coisa alterada e você continua ali não fazendo nada, isso é negligência, né? Então, você tá negligenciando ali algo que pode
acabar com a vida da pessoa, né? Claro. E assim, o diagnóstico precoce, né, Andressa? A gente vê que Muda completamente. muda completamente quando ela vai fazer a cirurgia, né? Sempre mais conservadora, Sim. né? Depois que o paciente chega Pós-operatório, com certeza, deve ser muito Sim, melhor também, a né? mutilação, né? A Sim. reabilitação dentária é completamente diferente. Então, o diagnóstico, como que ele é feito, né? Na maioria dos casos, eu sempre faço aqui todos os dentistas, né? A gente faz essa busca ativa. O paciente sentou na cadeira para fazer uma restauração, clareamento, eu olho tudo, né? Para tentar ver se existe alguma alteração. Mas muitas vezes vem indicado de dentistas, de médicos, pra gente fazer a biópsia, né? A biópsia, isso é muito importante da gente deixar claro também, né? A biópsia tem que ser feita por quem sabe fazer biópsia, né? Claro. Porque, no caso, eu faço uma biópsia que a gente chama de biópsia incisional. A gente remove uma parte da lesão. Eu não removo tudo se eu tenho a minha hipótese diagnóstica é câncer. Por menor que seja ali a lesão, eu penso, não, existe a minha hipótese é que seja algo maligno, eu tenho que remover uma parte, eu tenho que fotografar. Porque senão a Andressa, se vier câncer, né, no laudo patológico, depois ela perde a referência. E aí é ela que faz a margem de segurança, né? A especialidade dela que faz a cirurgia. Que eu acho que você pode contar um pouquinho como é que funciona. Deixa eu falar mais um pouquinho do diagnóstico. Então, o que eu sempre falo pra doutora Juliana e pros alunos quando eu dou aula pra dentista também. Na dúvida, biópsia. Verdade, Sim. verdade. Se você não consegue, também tem cidades e lugares que você não vai encontrar o estomatologista, Sim. que você não vai ter acesso ao cabeça e pescoço, mas o dentista consegue fazer uma biópsia, né? Então, assim, entre em contato com algum estômato que você tenha referência, liga, tira dúvida. Manda foto, assim, lesões com mais de 2 semanas, esse é mais ou menos o nosso limite. Então, uma lesão que não cicatriza na boca, 2 semanas, vale fazer uma biópsia. Se você não tem alguém pra avaliar melhor, porque às vezes é uma lesão benigna. Mas se você não tem, tira um pedaço pra biópsia. Isso não vai mudar nada a vida do paciente. Não vai ser uma biópsia que vai mudar, que vai deixar ele pior, que ele vai ficar sem comer nada disso. Agora, ao contrário, sim. Isso. Então, se você posterga isso 1 mês, vai mudar tudo, né? Vai mudar isso que a gente vai fazer todo o tratamento dele. Então, vale a pena fazer a biópsia. Sobre o tratamento, tumores de boca, que é a cavidade oral, né? Então, tirando esses relacionados ao HPV. Então, língua, gengiva, mucosa. Esses tumores, o principal tratamento é cirúrgico. Certo. E é por isso que a gente fala diagnóstico precoce. Quanto menor o tumor, menos mórbida a cirurgia, mais fácil essa recuperação do paciente. Lembrar que sempre a doença, quando a gente tá falando de uma doença maligna, você não pode tirar só a lesão. Então, se você tira só a lesão, a doença volta ali ao redor. Então, a gente tem que tirar o que a gente chama de margem de segurança. Então, mais ou menos 1 centímetro em volta do tecido que tá doente tem que sair também. Então, veja bem, se o tumor ele tem 1 centímetro de diâmetro é uma coisa, se ele tem 2 centímetros de diâmetro, É outra coisa. eu vou aumentando cada vez mais a boca não é tão grande assim, né? Exatamente. E aí fica um recado muito importante, né? Que é o médico cirurgião de cabeça e pescoço que faz essa margem. Porque eu, assim, já tive o desprazer de escutar de alguns dentistas, principalmente a especialidade bucomaxilo, né? Gente, a gente não trata tumor maligno. Quem trata são os nossos colegas médicos cabeça e pescoço. E é importante de entender por quê, né? Quando a doutora Andressa remove um tumor, já existe um patologista ali dentro, né? Sim. Que faz a biópsia de congelação e que vai dizer exatamente pra ela onde ela tem que estender. Não é a gente que faz isso. Isso é muito importante de deixar claro, né? Que a nossa parte termina ali. Eu fiz o diagnóstico, vai pra ela. Ela resolve e depois volta pra mim, né? Então, a gente tem que separar muito bem as coisas pra não ter os erros também de conduta Sim. que são bastante comuns, né? Na nossa prática. Então, além de tirar a lesão principal, quando os tumores estão ali intermediários, não são tão iniciais, intermediários não é uma coisa grande, então assim, acima de 2 centímetros, quando ele é mais profundo, não adianta eu tirar só a lesão da língua, por exemplo, eu preciso mexer nos linfonodos do pescoço. E às vezes a doença até é descoberta assim, então começa um linfonodo no pescoço, uma íngua que cresce, fica endurecida, alguém vê,
Ou o paciente sente, e aí eu também já tive esse desprazer, que nem a Ju teve, de o paciente vir com a biópsia do linfonodo e ninguém olhou a cavidade oral e tinha um tumor na boca. Então, o ideal é você fazer a biópsia da lesão principal. Não que você não possa fazer do linfonodo. Se você não encontra, você faz a biópsia do linfonodo, mas o ideal sempre de qualquer tumor é você tentar pegar a doença inicial ali. Certo. Então, o tratamento, ele é esse, lesão principal, esvaziamento cervical, que seria tirar esses linfonodos até preventivamente, porque é muito comum ter metástase para essa região. E nesses casos de tumor intermediário para frente, de intermediário para avançado, tem que fazer radioterapia depois, né? Então, alguns casos tem que fazer quimioterapia e outros só rádio. Lembrar que a rádio, ela faz o tratamento da doença local, diminui o risco da doença voltar ali, e a quimioterapia à distância. Então, eu só faço a quimioterapia se tem um risco maior dessa doença se espalhar. Se esse risco ele é baixo, então o paciente faz só a radioterapia. E aí, quando eu sei que ele vai fazer a rádio, eu já faço esse encaminhamento para a doutora Juliana para fazer a avaliação antes disso, né? Então, por que esse paciente tem que fazer antes dessa avaliação? Vai lá, esse doutora. é o principal, esse, assim, né, a radioterapia, né, a gente tem que pensar que, independente se o tumor é na língua ou na gengiva, por mais tecnologias que a gente tem, os avanços hoje, o paciente vai ter um comprometimento de mandíbula e maxila praticamente inteiro, né? As doses de radiação para o tumor de boca são altas. E, assim, por vezes, os danos são irreversíveis, como principalmente na glândula salivar, né? Então, por isso que a gente tem muitos problemas de boca seca, depois da radioterapia, né? Porque a glândula, ela tem cada órgão tem um limiar do que ele pode receber de radiação e ele vai conseguir recuperar, e o que já passa a ser um dano irreversível. Então, perde a função de glândula mesmo, dependendo do tipo de radioterapia que o paciente fez, né? Da localização e tudo. Então, se imagina se na glândula acontece isso, na boca a gente tem milhões de dentes, né? 32 elementos ali que podem causar problema um dia. Sim. E que esse osso, ele não vai ser mais o mesmo para sempre, depois da radioterapia, né? Então, ele vai ser um osso que vai ser comprometido no suprimento de oxigênio, né? Que isso que é um dos o nosso problema mais grave, né? Que é a osteoradionecrose. Então, o principal objetivo do paciente passar comigo antes da radioterapia, primeiro, eu fazer todas as orientações dele, explicar o que vão ser os efeitos colaterais em boca, falar como a gente pode prevenir, mas eu olhar assim, olha, o senhor tem um dente aqui que é um dente perdido, é um dente que eu preciso remover agora, porque depois da radioterapia, a sua cicatrização vai ser completamente diferente, pode ser que ela não ocorra, que são os problemas que a gente tem de osteoradionecrose, né, que é o principal, eu considero como a sequela mais grave que a gente pode ter, né, e assim, a gente tem muitos casos, porque às vezes o paciente, ele faz a radioterapia e ele não tem uma orientação que a partir de agora ele precisa ir em um dentista que entenda disso, né, para fazer um procedimento, e aí ele chega para mim já com uma osteonecrose enorme, né, então o paciente já sofreu tanto, né, já passou um ano ali, né, um tratamento desde o diagnóstico até você finalizar a quimio, rádio, tudo, vai um ano ali da vida parado, né? E conseguir as sequelas iniciais ali, agudas, né? Até você superar isso, é um ano da sua vida que você sofreu bastante. E a gente tem casos agora no consultório, né? O paciente fez uma extração, um dentista sem conhecimento nenhum sobre a radioterapia. Necrose total, assim, necrose que a gente... Aí já fica complicado, né, de chegar pra mim pra tratar essa sequela causada por um erro, né? Nossa. Então, assim, a prevenção e orientação, né, eu falo que a educação em saúde, ela ainda é muito escassa, são poucos lugares que se preocupam com isso, né? Então, a gente fala que aqui a gente montou, né, esse instituto já pensando nisso, em ser diferente, em trazer, né, em vamos gastar tempo com o meu paciente aqui, porque ele precisa entender o porquê que ele não pode ir. Não é porque eu quero que você venha só comigo, né? Não, você pode ficar à vontade pra ir em outro dentista, mas ele tem que entender do seu problema. Né? Ele tem que... A gente
é tudo diferente, tudo muda, né? Então, quando o paciente não tem essa informação, ele acaba tendo muitos prejuízos e isso é muito triste, né? Porque, assim, são prejuízos irreversíveis e graves, né? Pode perder a mandíbula, né? Nossa. Então, assim, são erros... Assim, a gente trabalha, né, com um tipo de pacientes em que qualquer erro pequeno que seja, causa um grande estrago. Assim, é infelizmente triste falar isso, né? Mas pode causar, né, a perda da vida do paciente por problemas desse tipo, né? Porque aí é uma bolota, né? Vai, assim, aí vem o paciente fica com infecção na boca, aí ele tem pneumonia aspirativa, aí ele interna... E isso, com frequência, né, vai diminuindo a expectativa da vida do paciente. Então, às vezes, o paciente com câncer, ele não morre do câncer em si. Ele morre das outras complicações que vai causar infecções e tudo. E aí, ele perde a vida por erros, né? Erros constantes. E é por isso que faz diferença esse tratamento multidisciplinar. Então, entendi. Assim, a gente consegue dimensionar isso... contando todos esses causos da nossa vida, né? Infelizmente, a gente acaba tendo... Chegam pacientes já com diagnóstico tardio, ou que fizeram um tratamento errado, ou uma biópsia mal feita. Às vezes também, se você biopsiar o lugar errado, vai vir negativo. Isso. Você tem que insistir. Não, tenho certeza que isso aqui é doente. Essa questão, ela é muito complexa, assim. A gente até teve essa discussão na parte do doutorado, lá na patologia. O clínico geral, ele deveria ou não fazer a biópsia? É difícil falar, porque... Se você faz a biópsia no lugar errado, com a técnica errada, se você armazena esse fragmento fora do formol, por exemplo, e aí você fala pro paciente, não veio nada na biópsia, ou o pessoal tem costume de falar, veio negativo a biópsia. Não, gente, vem um diagnóstico ali, ou é câncer ou é alguma outra coisa, né? Então, assim, tem isso, positivo, negativo, eu nunca entendi. E às vezes, saber o nosso limite também. Então, às vezes eu olho a lesão e falo, isso não é tumor. Então, não vou fazer a biópsia, eu já vou mandar pra alguém que tá mais acostumado com isso. Porque eu sei que não é um tumor maligno, mas é alguma coisa. É verdade. E precisa de um tratamento. Então, uma lesão que tá ali há muito tempo, pode ser uma infecção, pode ser alguma outra lesão, algum diagnóstico reumatológico, não sei, tem mil coisas que autoimunes, doença autoimune, que não é meu dia a dia. Então, não adianta eu tentar fosforilar ali, saber o limite de mandar pra alguém que sabe. Eu acho que a palavra principal é a noção. A noção do que cada profissional é capaz de fazer, né? E a responsabilidade, porque eu brinco que eu tenho responsabilidade até demais, assim, de saber qual que é o meu papel e qual... Não, isso aqui é pra Andressa, eu preciso que ela me oriente, eu preciso que ela esteja em conjunto. Então, ter um espaço em que a gente consegue fazer atendimentos juntos é muito valioso, né? Porque... Com certeza. Assim, ontem, Imagina. Só pra, assim, complementar isso aí. Ontem, no último episódio, a gente estava falando sobre a síndrome do protagonismo, que muitos profissionais querem ter, entendeu? A gente chamou isso, síndrome do protagonismo. A gente tem que entender até onde vai o nosso alcance. Até onde eu consigo, de fato, ser benéfico para aquele paciente. E ter a compreensão também de que a gente não consegue resolver tudo sozinho. É impossível abraçar o mundo sozinho, né? Eu acho que também nisso entra a humildade, né? Com certeza. A humildade de falar pro paciente, olha, hoje mesmo, a paciente que eu atendi hoje, eu falei... Olha, eu vou discutir com a Andressa qual que é o melhor exame para esse seu caso, porque ela tá muito mais acostumada que eu, né, a ver o resultado de uma ressonância, de um ultrassom. Como dentista, o que eu mais vejo é a tomografia, raio-x panorâmico. Assim como quando você chegou, eu tava mostrando a radiografia periapical, e ela falou, não entendo disso, né? Então, a gente tem que ter humildade. Eu falei pra paciente, eu vou pensar qual que é, eu não quero que você gaste dinheiro, né, ou gaste sua vida, né? Tempo também, a radiação, fazendo um exame que depois eu vou ter que pedir outro. Então eu vou conversar com ela primeiro e eu vou ver qual que é o melhor nesse caso. Se é a ultrassom, se é a ressonância. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso pro paciente. Olha, eu não sei. Eu vou ver qual que é o que você precisa com a minha colega médica, né? Então acho que é a humildade de falar, não, aqui chegou o meu limite.
né? Sim. Eu não sei fazer isso, né? E também não tem como, né? A gente saber de tudo, que o paciente é uma máquina completa ali, né? Funcionando. Então a gente tem que ter os aliados, né? Tipo, veja bem, só pra gente deixar isso mais assim claro, né? Recentemente chegou pra mim, acho que tem umas 2 semanas, um caso lá muito comum, certo? De dor torácica. E aí, fazendo a anamnese, ele apresentava alguns sinais de alerta que caberia indicação para o neurocirurgião, entendeu? Que poderia ser um tumor mesmo ali, lá no meio lá das costas dele. E esse paciente ficou muito bravo comigo. Ele falou assim, eu vim aqui e você não vai me tratar como assim, você me deixa sair com dor. O paciente, ele quer que você faça o que ele quer, né? Sim, porque ele viu no Google e tudo, e aí você tem que se posicionar. Principalmente hoje em dia, né, com o YouTube, Instagram, nem se fala, né? O povo vê vídeo lá do povo do... TikTok. Tem o TikTok de outros também. Profissionais fazendo, assim, né, manipulação de uma forma muito explícita e acha que é algo muito simples, entendeu? E aí, resumindo, ele tinha um tumor encapsulado no meio da coluna dele. E assim, cada vez que a gente passa por uma situação dessa, né, de se posicionar pelo bem do paciente, a gente reforça os nossos valores, né? Porque a gente sempre tá numa saia justa ali, né? Às vezes o paciente faz isso. Não, mas eu vim aqui pra você fazer isso. Mas a sua conduta tem que vir primeiro. Não, mas eu acho que isso não é indicado pro seu caso, né? Até porque se você fizer errado, depois o problema vai ser seu. Ele não vai lembrar aquele que te pediu pra fazer. Então, é complicado. Eu queria falar de outro tratamento, que a gente falou um pouco de orofaringe também. Sim. Tumores de orofaringe, amígdala e base de língua, o tratamento dele é um pouco diferente dos tumores de boca. Então, para esse tipo de tumor, relacionado ou não ao HPV, a gente sabe que tumores relacionados ao HPV têm um prognóstico melhor. Qualquer tratamento que a gente faz vai melhor nesse paciente, né? Então, isso é um fator de proteção. Lógico que era melhor você não ter tumor nenhum, mas quando ele está relacionado ao HPV em paciente que não fuma, isso é um bom prognóstico. Para tumores dessa região, a gente tem várias modalidades de tratamento hoje. Então, você pode fazer cirurgia em tumores iniciais. Olha. Químio com radioterapia. E, em alguns casos, você pode fazer uma quimioterapia primeiro, que a gente chama de neoadjuvante, para diminuir o tumor. E depois opera esse paciente, ou depois faz quimio-rádio. Olha só. E aí, para ter uma ideia de como é grande esse tratamento, assim, as possibilidades. Sim. E vale a pena você passar com cabeça e pescoço também, não só com oncologista. Porque todos os tipos de tratamento vão ter benefícios e riscos. E a gente acaba escolhendo o que é melhor individual. Hoje a medicina é isso, né? Toda a área da saúde, a gente acaba decidindo o que é melhor para aquele indivíduo e não pro número total. Ah, não, como eu faço tratamento de tumor de orofaringe? Antes era uma caixa. Hoje a gente tem várias possibilidades e eu vou decidir o que é melhor para você, o que cabe dentro, porque o paciente, ele não é só uma doença, ele é um paciente. Sim. Então, nem sempre ele vai se dar bem com aquele tratamento. Apesar dos dois terem uma chance de cura similar, eu sei que ele vai se dar melhor com um tipo de tratamento do que o outro. Então, eu vou oferecer isso pra ele, eu vou explicar, e ele decide junto comigo o que vai ser melhor. E aí, a gente pode fazer esse tratamento. E para fazer cirurgia dessa região, hoje a gente tem a cirurgia robótica, que mudou muito o cenário dessa cirurgia. Por quê? Pensa que pra gente chegar lá atrás da garganta, é difícil chegar com a mão e com os aparelhos que a gente tem. Então, antigamente, a gente tinha que abrir aqui a mandíbula, então, fender, o que a gente chama, né? Pra eu conseguir acessar lá atrás. E aí, por isso, a maioria dos pacientes é pra quimio-rádio, porque é muito mórbido fazer isso. Sim. Então, pesando as duas coisas, então, risco de osteoradionecrose, risco de ter infecção, era grande também. Então, na dúvida, então, faz quimio-rádio, porque a morbidade é um pouco menor. Com o robô, a pinça ela é muito pequena, a imagem te fala que é magnificada, então eu consigo aumentar muito bem, visualizar muito bem, e aí eu consigo fazer a ressecção sem precisar abrir a mandíbula. Olha só. E aí, quando a gente pega um tumor inicial, que também não é uma coisa tão frequente, mas quando acontece, a gente consegue fazer a cirurgia. E aí, o tratamento é outra história, assim, não tem comparação.
o paciente vai muito melhor do que o paciente que tem que fazer. É muito conservador, né? É muito e assim, bom, ela não contou, mas ela é uma das poucas, né, especialistas em cirurgia robótica, né? Aqui. Olha só, então interessante. você tá com uma celebridade aqui em mesa, né? Não só cirurgiã. Sim, claro. Porque dentro Mas... o grupo de cabeça e pescoço é uma coisa pequena, né? Sim, Você viu sim. que não tem muitos profissionais. E o cenário de cirurgia robótica também é menor. Então, acaba que são Então poucos você profissionais. é, assim, pioneira, então, digamos. Sim. Tem uma pós, tem a primeira pós e única, por enquanto, do Brasil. Eu também dou aula, que é lá no Einstein. Olha e a gente só. forma pessoas não só do Brasil, mas da América Latina também, que é muito legal. Top. Você difundir, porque o robô, ele é muito usado, principalmente pra urologia, pra gineco e pouca coisa pra cabeça e pescoço, principalmente porque a gente não tem tantos casos de tumor inicial, né? Então, a maioria é um tumor avançado. Ainda, né? Ainda. A gente vai ter quando Mas a gente é isso, trabalhar quando muito a gente- mais com a prevenção, informação. diagnóstico, consultas, né? É tão legal a gente pensar em consultas de prevenção, né? Então, hoje também foi interessante. Nossa, eu tento tanto pregar isso. É, Nossa, consultas, meu né? Deus. Hoje a paciente falou, nossa, eu vim ver uma coisa e achei várias outras, né? Eu falei, ela falou, essa coisa que eu vim ver é o menor dos meus problemas. Eu falei, por isso que é Várias importante, vezes, né? Também acontece comigo. Eu falo assim, às vezes, isso aqui, você veio ver hoje uma coisa e E era outra. e era outra. E era E a gente tá outra, direcionando. né? E às vezes eu falo, ó, isso aqui é o menor dos seus problemas. Tenta resolver isso primeiro, depois você volta aqui e a gente termina o passo. Que é isso, a humildade, É. você saber que isso não é o mais importante naquele momento pro paciente. Sim. Então, vamos deixar o que é mais importante ser feito primeiro e depois ele volta ali com você. Você gera uma confiança no paciente também. Total, né? Porque Né? às Então, vezes, assim- né, você pensa, por exemplo, hoje era pra eu fazer uma biópsia. Eu falei, não, hoje eu acho que não é essa indicação, a gente vai seguir de outra maneira, né? Então eu não tenho que pensar no procedimento que eu vou fazer, né? Eu tenho que pensar o que é correto, o que aquela pessoa precisa, né? Ela, no momento, ela precisava de cuidados básicos, entre aspas, né? Um protocolo de hidratação oral, que as mucosas, elas sofrem desidratação, né? Então, a gente tem pacientes com descamação de mucosa ali, causando outros problemas. E a biópsia, eu falei pra ela, olha, se a senhora tem uma lesão dentro da língua, móvel e tudo, todas as características de uma lesão benigna. Vamos planejar isso melhor, né? Vamos fazer uns exames, vamos discutir com a médica cabeça e pescoço. No caso, a paciente também fazia uso de anticoagulante, né? O Nossa. xarelto. Então, eu tenho que planejar, né? Eu não Com posso... certeza. Não é porque a senhora quer fazer a biópsia hoje que eu vou fazer, né? Não é algo aleatório do jeito Não que o é paciente assim acha. que funciona a saúde de uma pessoa, né? Eu tenho que ser responsável pela saúde dela, né? Sim, claro. E assim, a prevenção sempre vai ser, sempre foi e sempre vai ser o melhor remédio, né? Com certeza. Prevenção. Só que aí muita gente confunde, acha assim, eu estou fazendo os meus exames preventivos e neles eu vi que eu tenho isso, entendeu? Aí ela acha que porque está fazendo os exames, ela não vai ter também, entendeu? Uhum. Deixar claro que prevenção é para ser identificado no começo, porque tudo que se identifica logo no início, né, o prognóstico costuma ser muito melhor, né, doutor? E prevenção não é só exames, né? É atitudes, né? Sim. Mudanças de atitude, mudanças de hábitos, né? Então, vai muito além. Mudança de alimentação, em alguns casos, né? Então, é muito interessante. Eu amo trabalhar com prevenção. Assim, acho que é o tempo mais valioso que a gente tem no consultório. Minha primeira palavra é pare de fumar e beber. Claro. A Vai lá, segunda é faça exercício físico. Eu tenho pra todo mundo. E às vezes chega um acompanhante que fuma, eu já sei, a gente já sabe, o paciente que fuma, ele entrou, a gente já sabe. Sim. Nem é o paciente, mas o acompanhante que fuma, eu termino a consulta e falo, você fuma, né? Vamos parar de fumar? E aí eu sempre falo assim, olha, esse consultório que você passou, 80% dos pacientes também fumavam. Então, às vezes, porque o paciente vai, por exemplo, um tumor de tireoide que não tem nada a ver, e eu falo, dá uma lida, põe no Google, tumor de cabeça e pescoço, tumor de boca, cigarro, e aí você vai ver e você decide depois. Sim. Mas saiba dessa informação, né? Então, Sim. assim, parar de fumar é a melhor coisa que você pode fazer pra sua vida, e depois exercício físico. O primeiro é parar de fumar. parar de fumar. Eu depois falo, fazer entrou exercício. aqui,
dentro, ou entrou em algum lugar que a gente tá atendendo, vai escutar isso. Vai então escutar eu já deixo claro, olha, eu sou chata. Eu sou chata e hoje mesmo eu falei, Andressa é mais chata ainda. Eu nunca vi uma japonesa tão brava que nem a Andressa. Mas é isso. É nossa função, né? A gente tem... Eu falo muito pros pacientes, olha, hoje... Graças a Deus, não é câncer, né? Porque a maioria das pessoas vem me ver e acha que vai ter câncer, né? Hoje não é câncer, mas se o senhor continuar fumando, vai ser. As chances são grandes. A exposição tá ali, você continua fazendo a exposição. Com certeza. É causa e efeito. E aí, assim, como que a atividade física pode impactar nos casos de tumor de boca? Então, assim, a atividade física, ela diminui risco oncológico pra qualquer Claro, coisa, né? Fator sim. de proteção pra tudo. Só pra ficar claro lá pras pessoas mesmo. Então, assim, e pra qualquer coisa, né? A gente tá falando de saúde do coração, né? Então, Sim. e qualquer tratamento que você vai fazer, ele vai ser extenuante, ele vai puxar um pouco de você, né? Então, quanto mais você tá preparado pra isso, e às vezes isso é uma queixa também do paciente, então... Você acha que porque você faz atividade física e come bem, e tem tudo certinho, não fuma e não bebe, você não pode ter essa doença. Na verdade, todo mundo pode, né? Assim, Só que as chances são muito menores, né? as chances são menores e quando você tem, você aguenta melhor o tratamento. Sim. Não tem como você melhor, comparar né? um paciente... Você tem o pulmão funcionando, né? O pulmão que limpo é aquele paciente ali. típico de cabeça e pescoço de Sim. antigamente, aquele senhorzinho do bar, que tá lá sempre bebendo e fumando. Nossa, meu Deus. Pensa bem naquele paciente, esse é o paciente típico da cabeça e pescoço, que era o lá atrás também, e um paciente que poderia ser eu hoje, que é o paciente do HPV da amígdala. Quem vai se dar melhor num tratamento? Não tem dúvida, Sim, entendeu? sim. É alguém que tá comendo bem, que faz exercício Bem mais físico, condicionado. que tá condicionado. Então, assim, independente, eu já saio na frente. Sim. Porque você vai conseguir ter um comportamento melhor, não tem como. Então, assim, Verdade. a atividade física é pra tudo. E pra nossa qualidade de vida depois também, assim. Pra terceira idade, pra todo mundo, é isso que vai ajudar. E eu não tô falando de vida fitness, do tanquinho. Eu tô Sim, falando com do certeza. mínimo. Sim. De ter suas funções, minha irmã é geriatra, e a gente conversa muito sobre isso. Olha só. Ter suas funções do dia a dia. Verdade. Então, você ser um idoso funcional é atividade física. Perfeito. Não tem jeito. Muito legal. Perfeito. E assim, de quanto em quanto tempo seria interessante, então, para esse paciente consultar, então? Ó, De uma forma preventiva. De uma né? forma preventiva, né? A gente sempre fala que o ideal pra passar no dentista, né? E a gente aqui, eu falo como uma dentista que olha tudo dentro da boca de um paciente, não só eu, como todas que trabalham comigo, independente da especialidade, né? Eu vou fazer aparelho, eu vou olhar sua boca inteira. De 6 em 6 meses é o ideal. Se você não conseguir, que seja por problemas financeiros, tempo, tudo, uma vez por ano, pelo menos, né? Mínimo. Pelo menos. É a nossa saúde, né, gente? A gente Sim. consegue prevenir tanta coisa. Então, na parte da odonto, né, que a gente tem esse acesso. E, assim, buscar profissionais que sejam cuidadosos com a prevenção, e não só com o fazer procedimentos, fazer uma restauração e tudo, Entendi. mas vamos pensar se eu posso passar, né, com uma pessoa que olhe, né, um dentista que eu confie, Sim. né, que eu sei que ele tá preocupado ali com Com a tudo, sua saúde né, de uma com a forma minha geral. saúde, se ele achar uma coisa errada, beleza, ele não sabe o que é, mas ele vai me orientar. Ele vai me orientar, ó, Perfeito. passa com a médica cabeça e pescoço, ou passa com o estomatologista, ou passa com o médico do pulmão, porque eu tô vendo que você tá diferente, entendeu? Então a gente tem que saber orientar o paciente nos mínimos detalhes, assim, né? Lembrar que não tem nenhum exame, sem ser o exame físico, preventivo, como a gente Isso. tem mama, colo do útero, pra intestino, próstata. né? A gente tem esses exames preventivos, que é pra você fazer o diagnóstico precoce, e pra boca a gente não tem. Então tem que ter esse exame físico. Então tem que passar no dentista pelo menos uma vez ao ano, ou desconfiar. Lesões Certo. que não cicatrizam, 2 semanas, uma amidalite crônica. Ninguém tem amidalite que tem que tratar 3 vezes. Nossa. Então, assim, tem alguma coisa errada. Então, tanto o médico tem que desconfiar, quanto o paciente tem que desconfiar. Alterações de voz também, Alterações né? de voz, então rouquidão, que são cânceres de garganta também. Não é normal, mais que 2 semanas. Então, aquele resfriado que a gente tem vai e volta. Ok. Agora, uma alteração de voz crônica que só piora, que dá engasgo, isso aí não é normal. Então, qualquer alteração no nosso corpo diferente que persiste, a gente tem que investigar. Então, Verdade. ter essa percepção de você, né? O corpo dá sinais, né? Ah, Sinais com de certeza. alerta. O corpo fala, né? É. Eu que sou fisioterapeuta, eu que o diga, né?
Estudo muito isso e eu posso afirmar mesmo. O corpo dá muitos sinais. E aí fica até um alerta para os meus colegas fisioterapeutas também. Porque às vezes esse paciente ele pode manifestar uma dor cervical também, né? Sim. E aí ele chega lá para mim muitas vezes. E aí se eu não fizer uma boa anamnese também, certo? Eu posso estar negligenciando também isso aí. Com certeza. Linfonodos no pescoço, que é uma coisa mais comum de outros profissionais verem, lembrar que quando é uma coisa inflamatória, eles são múltiplos e bilaterais. Certo. Então, quando você tá resfriado, dor de garganta, a gente sente uma íngua e é o normal. E ela tá dos dois lados. Quando é de um lado só, um linfonodo maior, mais duro, que não dói, eu tenho que desconfiar desse nódulo. Aí não é normal, não é uma coisa inflamatória, não é uma coisa infecciosa, tem que ter um alerta e encaminhar, seja para um clínico, para um cabeça e pescoço, para algum médico avaliar e ter certeza de que ali não tem nada. Então, às vezes, a primeira manifestação é essa, um linfonodo cervical, uma bolinha no pescoço, e não tem mais nada dentro da boca. Pode acontecer. Então, tem que desconfiar de que isso não tá normal. Verdade. Só pra enfatizar e pra, deixar fixo mesmo, então. Relembre aqui os principais fatores de risco e o que essa pessoa precisa ficar alerta no dia a dia dela. Só pra gente encerrar aqui, doutora. Fatores de risco principais, que a gente já demonizou aqui várias vezes: cigarro, álcool, sexo sem preservativo, principalmente sexo oral, né? Pelo amor de Deus, né? Em pleno século XXI, mas como eu gosto de falar, né? Elon Musk ali, né? Desenvolvendo um foguete que volta, que pousa de ré, pelo amor de Deus. Infelizmente, né? Tá dando ré. Então, exposição ao HPV, para tumores de orofaringe. Exposição solar, exposição solar, tumores de lábio. Acho que esses são os principais fatores de risco. Desconfiar de qualquer lesão, qualquer alteração nessa região, mais do que 2 semanas, a gente tem esse prazo na cabeça. Sim, aí quando a gente fala de alterações, né, são úlceras, né, feridas que não cicatrizam. Até aspecto de afta, né, assim. Aspecto de afta tem que ir melhorando. Afta tem que melhorar, né? Sim. Não é pra uma afta durar 1 mês e ficar passando um Silon 3 meses, né? Isso não é normal. Não é normal. E na boca também a gente tem as manchas, né? Manchas brancas, manchas vermelhas, isso tudo é legal a gente se olhar, né? E também os profissionais de saúde estarem cientes que não é normal, né? Placas brancas, placas vermelhas em boca têm que ser investigados. Legal. Acho que é isso. E aí, pra gente encerrar aqui agora, agradeço muito mesmo, tá? Vocês terem sido tão, receptivas aqui, né? E terem aceitado também. Muito, muito obrigado. E pra gente encerrar, fala aqui pra gente aqui uma frase, um lema que você leva pra sua vida, que vocês levam, né, para as suas vidas e que possa motivar também quem tá assistindo. O que eu levo muito é qualidade de vida, né? Então, Perfeito. O que eu puder fazer para que o paciente fique melhor, eu faço. Então, tudo que eu falo de prevenção, de fazer exercício, de comer melhor, de tentar um tratamento precoce, um diagnóstico, é pensando na qualidade de vida desse paciente. E tudo que a gente falou, às vezes o cenário é ruim, né? Então, quando cai a ficha, quando eu faço esse diagnóstico, veio lá a palavra câncer, tumor, aquilo dá uma angústia enorme e isso é normal. Né? Então, nunca vá na consulta sozinho, é uma coisa que eu falo muito, sempre com alguém, para te dar esse suporte, entender tudo que está sendo falado e saber que a gente tá junto nesse tratamento, você não tá sozinho, você tá com pessoas que são experientes. Você nunca estará desamparado. Exatamente. Ali, com certeza. E a gente vai estar junto nessa estrada, fazendo o que tiver de melhor e que tiver ao nosso alcance para que você fique bem, termine seu tratamento e viva, né? Viva, celebre esse momento que passou e que agora você tá bem. Esse momento vai chegar. Você que tá no meio desse tratamento, no olho do furacão, tudo passa. Então você vai passar por isso, lá na frente você vai ver o tanto de coisa que passou e que agora você tá bem. Sim. Né? Então, a gente vai te acompanhar nesse período. Tamo junto. É isso. Por isso que a gente é sócio. Porque não existe como a gente compartilhar, mais das nossas filosofias de trabalho. A gente realmente caminha muito juntas. E no que a gente deseja pro paciente e nessa relação com o paciente, né? Eu acho que um dos grandes motivos da gente
poxa, ter tanto paciente que nos procura, que querem se tratar com a gente e tudo, é que de fato a gente quer mesmo estar ali com ele, passar por esse momento, né, estar junto ali e se colocar à disposição, né, a gente sempre fala isso, olha, nós estamos juntos. A gente vai passar isso junto, né? Às vezes o paciente, ele passa comigo todos os dias da radioterapia, né? Então eu vejo mais do que eu vejo minha família que tá lá em Uberlândia, por exemplo. Sim. E eu realmente, assim, é um caminho muito tortuoso, né? É um caminho que cada dia é um problema diferente, né? Que a gente vai lidar e a gente vai dar força. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, não é muito triste trabalhar assim... Ao mesmo tempo que é muito feliz, a gente traz ali o paciente para um momento de descontração toda vez que ele passa em consulta, né? Assim, não, hoje isso aqui tá bom, vamos celebrar que isso aqui você tá fazendo direitinho e vai acabar, vai passar, né? Então, acho que é por isso que a gente é tão feliz trabalhando juntas, assim, é devolver a qualidade de vida, que seja a qualidade de vida que ele pode ter no momento, né? Em qualquer momento do tratamento, não só depois, né? Durante o tratamento. E eu acho que quando você sabe o que te espera, faz muita diferença. Com então, certeza. eu explico pro paciente como vai ser. É isso aqui que é o normal. Pode ser que fuja um pouco, sim, mas isso é o que a gente espera pra você. Então, quando você tá bem orientado, você vai, mas pra qualquer coisa, não é? Uhum. Sim, qualquer coisa da sua vida que você Com tá certeza. bem orientado, você chega, nossa, ela me falou, realmente. Você já fica Juliana me falou. preparado. E a gente não só orienta o que a gente espera, mas como que a gente pode ajudar. Fica tranquilo, se acontecer isso, eu tenho a fono, eu tenho o físio, a gente vai dar um jeito de melhorar. Sim. Alguma coisinha vai ficar melhor, entendeu? Com toda certeza, com toda certeza. Acho que é isso. Gente, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando disso. A gente E a agradece, doutora tem que trabalhar ainda. Vamos almoçar. A Muito gente obrigada. agradece pelo convite, né? Muito legal ver pessoas da minha cidade trabalhando com propósito, trabalhando para promover saúde, Sim, né? Para com promover informação, prevenção. Informação de qualidade. Isso é muito Sei. legal, né? E vim lá de Uberlândia para São Paulo para Estamos falar muito com a prestigiados, gente, para prestigiar o nosso espaço, né? A gente ficou muito feliz com esse convite. Que isso, Muito obrigada. Eu que sou muito privilegiado. Eu falo muito que, assim, Deus, ele é muito bom pra mim, porque ele sempre coloca pessoas boas no meu caminho. Com Muito certeza. obrigado. E aí, estamos aqui para o que precisar, tirar dúvidas. Exatamente. Né? A gente, Fica esse canal aberto realmente para fica tirar dúvidas. feliz de pensar que a gente pode contribuir um pouquinho para os pacientes, Sim. né? E por profissional, né? Melhorar ali na prática, visando o diagnóstico precoce. Conte com a gente. Muito obrigado. Gente, seguinte, vou deixar embaixo aqui, tá? O Instagram das duas. Por favor, sigam elas, tá? E agradeço muito a todos vocês que assistem, que curtem, compartilhem e que apoia esse projeto aqui também. Muito obrigado e chegamos ao final de mais um episódio do nosso Conexão Físio. Um abraço e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.